Boa noite, professor, tudo bem? Eu sou Gabriel Paganini e, junto com meus colegas Rafik Neder e João Gabriel, desenvolvemos este experimento no laboratório de termodinâmica com o tema de determinação do coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido. Neste experimento, buscamos compreender a eficiência térmica de uma manta elétrica e determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção. Utilizamos 100 gramas de água a cada 30 segundos, medindo a temperatura, durante 10 minutos. E com o valor do calor específico da água, que é igual a 4.184 joules por quilograma por Celsius, conseguimos calcular a energia absorvida, cerca de 69,66 watts, e comparamos esse valor com a potência nominal da manta, que era de 190 watts. Com isso, encontramos uma eficiência em torno de 21,77%. Também aplicamos a lei de resfriamento de Newton e o método dos mínimos quadrados em Python para ajustar a curva e calcular o coeficiente de convecção, que foi aproximadamente de 169,03 watts por metro quadrado por grau Celsius. A transferência de calor é essencial em diversas áreas da engenharia. Na civil, por exemplo, está diretamente relacionada ao conforto térmico de edificações e à eficiência de sistemas de climatização. A água é um excelente material de referência por possuir alto calor específico, o que permite armazenar energia sem grandes variações de temperatura. Em laboratórios, mantas elétricas são amplamente utilizadas para aquecimento controlado, mas é comum haver perdas por convecção, condução e irradiação, especialmente quando não há isolamento térmico adequado. Continuando, é importante destacar quais foram os objetivos principais do nosso experimento. O primeiro deles foi calcular a eficiência térmica da manta elétrica, ou seja, entender quanto da energia elétrica fornecida foi de fato convertida em calor útil para o aquecimento da água. Isso é fundamental porque, na prática, boa parte da energia pode ser perdida por mecanismos como convecção, condução e irradiação. Além disso, buscamos determinar a potência térmica absorvida pela água, com base na variação de temperatura ao longo do tempo e considerando o calor específico da água. Isso nos ajudaria a quantificar com precisão o calor recebido pela amostra durante o processo. Outro objetivo foi estimular o coeficiente de transferência de calor por convecção, representado pela letra H. Esse coeficiente mostra a eficiência da troca de calor entre a superfície da água e o ar ao redor, e é calculado com base na inclinação da curva de temperatura, ajustada por meio dos métodos mínimos quadrados. E falando nisso, também foi nosso objetivo utilizar o MQ como ferramenta de análise, ajustando uma reta à curva de aquecimento para extrair o coeficiente angular e usá-los nas equações térmicas. Por fim, também foi um foco do trabalho avaliar as possíveis perdas de calor e limitações do sistema, como a falta de isolamento térmico e variações nas condições ambientais. Esses fatores influenciam diretamente na eficiência do aquecimento e nos nossos dados. Para realizar o experimento, montamos um sistema simples e funcional com os seguintes materiais. Utilizamos uma manta elétrica como fonte de aquecimento, a água foi acondicionada em um becker de vidro com capacidade de 250 ml e pesamos exatamente 100 gramas de água destilada, utilizando uma balança analítica digital, com precisão de 0,01 gramas, garantindo a precisão necessária para os cálculos posteriores. O controle da temperatura foi feito com um termômetro digital calibrado, fixado em um suporte universal para evitar contato com as paredes do recipiente. Isso é importante porque garante uma medição fiel da temperatura no centro do líquido. E por fim, utilizamos um cronômetro digital para registrar o tempo de aquecimento com exatidão. Para garantir a qualidade e a reprodutibilidade do experimento, seguimos uma metodologia bem definida. Primeiro, verificamos a temperatura ambiente e a temperatura ideal da água antes de iniciar o aquecimento. Essa etapa é fundamental para sabermos de onde partimos na análise térmica. O becker com 100 gramas de água foi colocado sobre a manta elétrica e o termômetro digital foi fixado no centro do líquido, com cuidado de não encostar nas paredes do recipiente, para evitar interferência térmica. Iniciamos então o processo de aquecimento, registrando a temperatura da água a cada 30 segundos durante um período total de 10 minutos. Ao final do processo, tínhamos 20 pontos de dados, suficientes para traçar uma curva confiável de variação de temperatura ao longo do tempo. Todos os dados coletados foram organizados e analisados em Python, utilizando um código previamente compartilhado em sala. Por fim, aplicamos o método dos mínimos quadrados para ajustar uma reta à curva de aquecimento, e com isso pudemos extrair os valores necessários para os cálculos térmicos.
Falando sobre os fundamentos teóricos, nós usamos três equações que fizeram parte do nosso relatório e durante nosso estudo. Primeiro usamos a primeira equação, que obtemos a quantidade de calor absorvida ou liberada. E o Q é a quantidade de calor em Joule, o M significa a massa da substância, o C é o calor específico, e o ΔT é a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, representada em graus Celsius. Logo após usamos a segunda equação aqui também, que podemos obter o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção, onde o H é esse coeficiente, representado em watts por metro quadrado Celsius, e o B é a inclinação da curva de temperatura pelo tempo, que é em graus Celsius por segundo. O C é o calor específico da água, representado em joules por quilograma por grau Celsius. O M é a massa da água em quilogramas. E o A é a área de contato da água com o ar em metros quadrados. E por último, usamos também essa equação aqui, a terceira equação, que é para obter a eficiência térmica do sistema, onde esse primeiro símbolo aqui, esse Nzinho, é a eficiência térmica, representada em porcentagem. A potência útil é a potência absorvida pela água, que é em watts. A potência total é a potência total fornecida pela manta, que também é representada em watts. E vale lembrar que o método dos mínimos quadrados, como o NMQ, representado também, ele é aplicado para ajustar a curva da temperatura pelo tempo. E o desvio padrão é utilizado para analisar a variabilidade desses dados. Já falando sobre os gráficos, nesse primeiro gráfico, a reta vermelha é um ajuste feito pelo MMQ, que traça uma linha por todos os dados experimentais. As bolinhas azuis representam os valores descobertos, que são os dados experimentais. Os riscos verticais que os acompanham são o desvio padrão, que serve como chance de erro. Já no segundo gráfico, ele representa a variação da temperatura da água, que é o ΔT, em função do tempo, que é o ΔTzinho, na verdade, né? Durante o aquecimento. O B é igual a 0,0017767 graus Celsius por segundo, e que corresponde à taxa de transferência de calor, que é o aquecimento. E o P, que é a potência, achamos como 69,66, que corresponde à potência térmica ajustada experimentalmente. O método dos mínimos quadrados foi fundamental para analisarmos os dados experimentais com maior precisão. Ele é uma técnica matemática que ajusta uma linha ou curva aos dados coletados, minimizando os desvios entre os valores reais e os valores previstos nesse modelo. No nosso caso, aplicamos esse método para ajustar uma reta ao gráfico de temperatura em função do tempo. A partir da inclinação dessa reta, que representa a taxa de aquecimento, conseguimos obter o coeficiente angular B, que foi de aproximadamente 0,0017767 graus Celsius por segundo. E esse valor foi essencial para o cálculo da potência absorvida e, consequentemente, para determinar a eficiência térmica e o coeficiente de transferência de calor por convecção. Além disso, o MMQ garantiu que a nossa análise fosse estatisticamente consistente. E, mesmo com pequenas variações no dados, esses dados acabaram sendo confiáveis e consistentes, como previamente já disse. Para avaliar a qualidade das nossas medições, também analisamos o desvio padrão dos dados. O desvio padrão é uma medida estatística que mostra o quanto os valores estão dispersos em relação à média. Quando o desvio padrão é pequeno, isso significa que os dados estão bem agrupados e que as medições são confiáveis. Por outro lado, um desvio padrão alto indica que houve bastante variação, o que pode ser resultado de interferências no experimento ou imprecisões nos instrumentos. Essa análise é importante porque nos ajuda a entender se os dados que estamos usando para os cálculos representam bem o comportamento real do sistema. E no nosso experimento, os valores apresentaram boa consistência, permitindo seguir com os demais cálculos com segurança. Com base nos dados obtidos durante o experimento e na análise feita em Python, conseguimos calcular alguns valores essenciais. A inclinação da reta ajustada pelo MMQ, que representa a taxa de aquecimento, foi de 0,001777 graus Celsius por segundo. A partir desse valor, considerando a massa de água e seu calor específico, calculamos que a potência térmica efetivamente absorvida foi de aproximadamente 69,66 watts. E com isso, também conseguimos determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção, o H, que foi de 169,03 watts por metro quadrado graus Celsius. E, por fim, a eficiência térmica do sistema foi de 21,77%, ou seja, essa porcentagem, na verdade, de energia elétrica que realmente serviu para aquecer a água. E o restante se perdeu por convecção, condução e radiação. Ao analisar os resultados, percebemos que a eficiência do sistema foi relativamente baixa,
com apenas 21,77% da energia elétrica sendo convertido em calor efetivo para a água. Isso se deve principalmente às perdas térmicas para o ambiente. Essas perdas ocorrem por três mecanismos principais, que é a convecção natural para o ar, condução pelas paredes do Becker e radiação para o ambiente. E como o sistema não tinha nenhum tipo de isolamento térmico, é natural que essas perdas aconteçam. E mesmo assim, o valor do coeficiente de convecção encontrado, de cerca de 169 watts por metro quadrado por grau Celsius, está dentro da faixa esperada para os líquidos em condições de convecção natural. Isso mostra que os dados estão coerentes com a literatura e com o comportamento físico esperado. E além disso, reforça a importância de considerar essas perdas em sistemas de aquecimento. Com base em tudo que foi observado, podemos concluir que o sistema de aquecimento analisado apresentou uma eficiência térmica modesta e apenas cerca de 22% aproximadamente da potência elétrica fornecida foi efetivamente usada para aquecer a água. O restante foi perdido por mecanismos como condução, convecção e radiação. O coeficiente de transferência de calor por convecção, que obtivemos como 169,03 watts por metro quadrado por grau Celsius, está de acordo com os valores teóricos para a convecção natural em líquidos. E além disso, a aplicação dos métodos mínimo quadrados mostrou um bom ajuste entre os dados experimentais e o modelo matemático, comprovando a consistência da análise. Esse experimento reforça a importância do isolamento térmico em sistemas de aquecimento e também mostra como conceitos de calorimetria, transferência de calor e estatística podem ser aplicados na prática. Para experimentos futuros, seria interessante utilizar materiais com menor condutividade e controlar melhor o ambiente, reduzindo assim as perdas de calor. E finalizando o vídeo, essas foram as referências que utilizamos para compor o relatório, utilizamos esses dados e esse é o vídeo, essa é a apresentação. Espero que goste, professor. Muito obrigado.